Olá e bem-vindos. Sabe, para quem nos ouve, sempre fica aquela pergunta no ar, né? A gente controla o nosso destino ou, sei lá, somos só levados pelas circunstâncias? É a grande questão, no fundo. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes que você nos enviou sobre a teoria social cognitiva de Albert Bandura, principalmente com base em trechos daquele livro que ele mesmo ajudou a organizar, o Teoria Social Cognitiva, Conceitos Básicos. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. E a nossa missão aqui é entender essa teoria não como algo acadêmico, distante, mas, assim, quase como um manual de instruções. Uhum. Ok, vamos desvendar como, segundo Bandura, nós somos os arquitetos de nossas vidas, mas numa dança constante, bem complexa com o mundo ao nosso redor. Eu gosto muito dessa imagem de arquitetos. Gosto mesmo, porque ela já tira a gente de uma visão, vamos ser sinceras, um pouco deprimente da psicologia. Como assim? Antes de Bandura, o campo era muito dominado pelo behaviorismo, que nos via quase como, sei lá, bolas de bilhar. Ah, sim. Só reagindo a estímulos. Isso, a gente só se movia quando um estímulo externo, uma outra bola, batia na gente. O que o Bandura fez foi, dar um passo para trás e falar, peraí, e a mente? E os nossos pensamentos, nossas crenças? Ele trouxe a cognição de volta para o jogo. Exatamente, ele colocou a nossa capacidade de pensar de volta no centro do palco. De certa forma, ele nos devolveu a nós mesmos. Nos devolveu a agência, a capacidade de ser mais do que só uma reação. E se a gente vai usar essa metáfora da arquitetura, o primeiro passo é entender a planta baixa, né? A fundação de tudo. O determinismo recíproco. Isso. Que já quebra aquela briga antiga. O que nos molda mais? O ambiente lá fora ou as nossas forças aqui dentro? Bandura olhou para isso e propôs algo bem mais interessante. Ele basicamente disse que essa briga não faz sentido, porque não é uma via de mão única. A melhor forma de pensar nisso é como um triângulo. Um triângulo. Sim, um triângulo com 3 pontas que se influenciam o tempo todo. Numa ponta você tem os fatores pessoais, tudo que está dentro de você. Crenças, emoções, biologia. Ok, o P. Na outra ponta, o ambiente, o mundo lá fora, a cultura, as pessoas ao redor. O E. Certo? E na terceira ponta, o seu comportamento, aquilo que você de fato faz, o B. O que é fascinante aqui é que essa influência é recíproca. Mútua. Totalmente. O ambiente afeta a pessoa, mas a pessoa também age e modifica o ambiente. O comportamento de alguém altera o ambiente e também afeta seus próprios pensamentos e emoções. Ninguém está no controle sozinho. Eles estão sempre reagindo uns aos outros. Entendi. Então, não é uma linha reta, é um ciclo. E isso explica porque às vezes a gente se sente meio preso em certas situações. Exato. Vou tentar com um exemplo prático. Digamos que alguém tenha pavor de falar em público. Esse medo é o fator pessoal, o P. Uhum. Por causa desse medo, essa pessoa evita qualquer tipo de apresentação no trabalho. Esse é o comportamento, o B. Certo, a esquiva. E ao fazer isso, ela nunca desenvolve habilidade. E pior, reforça a percepção de que o ambiente social é ameaçador. O ambiente, o E. Um ciclo se forma. Um ciclo perfeito. E o que é interessante é que a força de cada fator varia, sabe? Como assim? Às vezes o ambiente é muito forte, muito restritivo. Outras vezes são as convicções pessoais que movem tudo. O essencial é essa interação dinâmica, mas o seu exemplo mostra que a saída também está aí. Em quebrar o ciclo em algum ponto. Isso. Se essa pessoa decide enfrentar e fazer uma pequena apresentação, ela muda o comportamento. Isso pode mostrar para ela que o ambiente não era tão ruim, o que, por sua vez, muda o fator pessoal dela, a crença na própria capacidade. Isso é libertador, quer dizer que não precisamos esperar que o mundo mude ou que a gente mude por dentro. Podemos começar pela ação. Podemos começar por qualquer uma das pontas do triângulo. Ok, temos a planta baixa. Mas como a gente aprende a construir? De onde vinham as ferramentas, as habilidades para navegar nesse triângulo? E aqui é onde fica muito interessante. Essa é a segunda grande peça, a modelagem. Aprendizagem por observação. Exato. Bandura percebeu algo que hoje parece óbvio, mas que as teorias da época ignoravam completamente. A gente não aprende tudo na base da tentativa e erro.
Seria, assim, exaustivo e até perigoso. Imagina aprender a dirigir um carro só na tentativa e erro. Impossível. Ou pilotar um avião. A grande maioria do que a gente sabe, a gente aprende observando os outros, vendo o que eles fazem e quais são as consequências. Isso me fascina, porque eu vejo isso direto. Eu aprendi a cozinhar vendo minha avó na cozinha por anos. Eu nunca anotei nada, mas eu absorvi os roteiros dela, sabe? Sim, os padrões de ação. O jeito de segurar a faca, o tempo das coisas. Tudo por observação. Mas espera aí, isso tem um lado bem sombrio, não tem? Com certeza. Se a gente aprende tanto observando, isso não explica também como coisas ruins, como o preconceito ou a agressividade, se espalham tão fácil? Você tocou no ponto central da questão. A modelagem é um mecanismo neutro. É poderosa tanto para o bem quanto para o mal. Tem aquele estudo famoso, né? Com o boneco. O do João Bobo é o clássico. Crianças que viram o adulto sendo agressivo com o boneco, depois, quando ficavam sozinhas, reproduziam o mesmo comportamento agressivo. Sem terem sido incentivadas para isso? Sem nenhum incentivo direto. Elas aprenderam um roteiro de agressão só de observar. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o poder da modelagem simbólica hoje é imenso. Modelagem simbólica quer dizer que os modelos não precisam estar fisicamente presentes. Precisamente. Hoje, os modelos mais influentes não são nossos vizinhos, são personagens de filmes, são influenciadores na internet, figuras públicas que vemos na tela. É verdade. A tecnologia e a mídia permitem a difusão global de ideias, valores e estilos de comportamento. A gente cria uma consciência global compartilhada através de modelos simbólicos. Nossa, isso é muito poderoso. Certo, a imagem está ficando mais clara. A gente tem essa dinâmica do triângulo e aprendemos a agir dentro dela observando os outros. Mas ainda falta uma peça. O que faz uma pessoa olhar para um desafio e pensar, eu consigo, enquanto outra, talvez com o mesmo talento, olha e pensa, de jeito nenhum. Qual é a faísca que acende a ação? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta nos leva ao conceito mais famoso de Bandura, a autoeficácia. Autoeficácia. A definição formal é um pouco seca. É o julgamento das pessoas sobre suas próprias capacidades de organizar e executar cursos de ação necessários para atingir determinados tipos de desempenho. Ok, vamos traduzir isso. Em bom português, não é sobre o quão bom você é, mas sobre o quão bom você acredita que é para fazer uma tarefa específica. Exatamente isso. É a confiança na sua caixa de ferramentas para aquele desafio específico. É isso, né? É isso. A autoeficácia não é autoestima geral do tipo, eu sou uma pessoa legal. É específica. Você pode ter altíssima autoeficácia para cozinhar, mas baixíssima para falar em público. Entendi a diferença. E essa crença é o verdadeiro motor. Ela afeta as escolhas que a gente faz, o nível de esforço, a perseverança diante de obstáculos e a resiliência após falhas. Então, duas pessoas com a mesma habilidade podem ter resultados totalmente diferentes por causa disso. Completamente. Pessoas com alta autoeficácia veem tarefas difíceis como desafios a serem superados, não como ameaças a serem evitadas. E a pergunta que fica é, de onde vem essa crença? A gente nasce com ela ou constrói? Porque se a gente constrói, isso muda tudo. A gente constrói. E essa é a parte mais prática e otimista da teoria. Bandura identificou 4 fontes principais. Certo? A primeira e a mais poderosa são as experiências de maestria. Ou seja, ter sucesso fazendo algo. Exato. Cada vez que você supera um desafio pelo seu próprio esforço, você, coloca um tijolinho na construção dessa confiança. Faz todo sentido. Qual a segunda? A segunda são as experiências vicárias. É observar pessoas semelhantes a nós terem sucesso através do esforço. O famoso, se eles conseguem, eu também consigo. Isso. Funciona como um atalho para a crença. Ver alguém que você considera parecido com você ter sucesso aumenta sua própria confiança. Ok. O que a gente faz e o que a gente vê os outros fazerem. E as outras duas? A terceira é a persuasão social. É quando alguém em quem você confia te convence de que você tem as capacidades para ter sucesso. Aquele empurrãozinho? Exato.
Não faz milagre se você não tiver habilidade, mas pode ser a faísca que faltava para você tentar. Certo. E a última? A última é mais sutil. São os estados fisiológicos e emocionais. Pensa no coração acelerado antes de uma entrevista. Ansiedade pura. Então, você pode interpretar isso como pânico e pensar, estou perdido, o que derruba a sua eficácia. Ou pode interpretar como excitação, como prontidão para ação, pensando, estou ligado, estou pronto. Nossa interpretação da reação do corpo. A forma como a gente interpreta nossas reações físicas é fundamental. É incrível pensar nisso. Basicamente, a confiança que a gente tem não é algo mágico. É construída tijolo por tijolo com o que a gente faz, o que a gente vê, o que nos dizem e como a gente se sente. É um processo totalmente ativo. E essa lógica não se aplica apenas a indivíduos, né? As fontes mencionam que isso se estende para grupos. Sim, e esse é um salto importante. Ele chama isso de eficácia coletiva. É a crença compartilhada de um grupo na sua capacidade conjunta de produzir os resultados desejados. Tipo um time. Um time, uma organização, um movimento social. Não é só a soma das confianças individuais. É uma propriedade que emerge do grupo. É fundamental para o sucesso coletivo. Ok. Acho que as peças estão se juntando. Recapitulando, então, a teoria social cognitiva nos mostra uma visão muito mais dinâmica e, eu diria, esperançosa do ser humano. Muito mais. A gente tem essa dança constante entre nossos pensamentos, nossas ações e o mundo, o determinismo recíproco. A gente aprende a agir observando os outros, pela modelagem, e, fundamentalmente, é a nossa crença em nossas próprias capacidades. A nossa autoeficácia. A nossa autoeficácia, que serve como motor para a ação, para a perseverança e para a gente moldar nosso próprio futuro. É uma síntese perfeita. E se eu pudesse adicionar uma última palavra, seria a agência. Agência. Todo o trabalho de Bandura é uma celebração da agência humana. Essa nossa capacidade de fazer escolhas intencionais, de sermos protagonistas de nossas próprias vidas e não meros espectadores. Uma visão realmente poderosa. Ele nos devolve essa responsabilidade, mas também esse poder. Exato. E para a gente encerrar, quero deixar um pensamento final. O próprio Bandura, em seus textos, reconhece o poder do acaso. Sim, isso é muito interessante. Ele fala sobre como encontros fortuitos, eventos casuais, podem alterar drasticamente o curso de uma vida. É fascinante essa honestidade dele, né? Vindo de alguém que defende tanto a intencionalidade. Totalmente. E ele reconhece que a vida é essa intersecção entre o que a gente planeja e o que simplesmente acontece. O inesperado. Exatamente. E isso levanta uma questão provocativa. Se a agência humana é sobre intenção, como a gente concilia isso com o poder do acaso? É o grande desafio. E a questão o que fica é: será que podemos usar nossa agência, não para controlar o acaso, o que é impossível, mas para, de alguma forma, criar as condições que aumentem a probabilidade de encontros fortuitos positivos acontecerem? Se preparar para a sorte, de certa forma. Isso. O que significa, na prática, estar preparado para a sorte? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.